Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui em mais esse vídeo aqui, né? Nossa nova série que estamos tendo aqui no canal, que é, qual é o título? Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão. Exatamente. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, vai lá assistir o primeiro estudo e depois vem aqui para acompanhar esse, tá bom? Exato. E a ideia é que você estude a Bíblia junto com a gente, né? A gente também está aqui estudando junto com o Gabriel e convidamos você a estudar juntos. Inclusive, já quero deixar aqui avisado que nós queremos acompanhar quem está fazendo os estudos. Então, nós criamos um formulário com as perguntas que foram feitas durante o estudo e vamos deixar esse link disponível para cada estudo você responder. Você vai deixar lá o seu nome, um contato seu e as suas respostas, né? E aí você vai enviar esse formulário que a gente vai receber. E se você participar de todos os estudos, preenchendo todos os formulários, no final você vai ganhar um presente daqui do canal, tá Exatamente. bom? Então, pessoal, acompanha aí no vídeo quando o Gabriel começa a fazer a resposta dele, né? Você vai verificar que lá já tem todas as respostas, orientações para você poder responder corretamente. E aí, respondendo corretamente, a gente vai receber os formulários, né, preenchidos, e são 5 perguntas, 6 perguntas no máximo aí para cada estudo, tá? Então, acompanhe até o final, que tem um presente bem legal para quem conseguir chegar até o último estudo, viu? Exatamente. Convide alguém para participar desse estudo junto com você. E vou chamar agora aqui o Gabriel para ele fazer uma oração. Só para vocês, com o Gabriel, sobre a Bíblia, é exclusivo, tá? Então, a gente está fazendo pela primeira vez. Orem por esse projeto aqui e que o nome do Senhor seja louvado. Amém. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a esta oportunidade que Deus sempre tem nos dado para nós aprendermos o que a Bíblia nos ensina. O que Deus tem para nos transmitir hoje, ou durante esse estudo que nós estamos que está a decorrer. Deus fala conosco através da Bíblia, ou através do seu Santo Espírito na nossa consciência. E nós falamos com Deus através da oração. Então, nós estamos nessa série. Se ainda não acompanhaste a lição número 1, aconselho-te que regresse e procure a lição número 1, que teve um tema muito importante: o que é a Bíblia? E qual é a relação da Bíblia? Qual é a importância da Bíblia para o ser humano? Mas hoje, teremos a oportunidade de aprendermos o que é a natureza, o que é a criação de Deus. Será que a natureza, será que o universo foi criado surgiu por acaso? Ou alguém arquitetou este universo do jeito que está organizado? Mas para isso, vamos falar antes com o Papai do Céu, antes de nós começarmos com nossos estudos. Abba Pai, que habita na luz inacessível, Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, pela vida que o Senhor Jeová tem nos concedido. Muito obrigado pela paz que o Senhor Jeová tem nos concedido, apesar das dificuldades, dos desapontamentos, das dificuldades, das angústias, das ansiedades que temos passado. O Senhor tem resolvido nossos problemas interiores. Louvado e exaltado seja teu nome. Neste momento pedimos a presença do seu Santo Espírito, a fim de que possa abrir as nossas mentes para compreender a tua palavra conforme ela é. E rogamos que o Senhor fale em nossos corações. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade. Amém. Meu querido e amado irmão e minha querida amada irmã, nós estamos neste momento dando continuidade das lições. Essa é a lição número 2, que tem como tema principal a criação. Mas o que é a criação? Estamos a falar do universo e todos os seus componentes. Será que surgiram do nada? Será que são obras do acaso? Ou será que são obras da evolução? Algo que surgiu do nada? Ou surgiu mediante o tempo? Existem, na realidade, 2 teorias. Entre elas está a evolução e também temos a outra teoria que defende a criação. Nós chamamos de criacionismo. Então, em que você acredita? Em que teoria você segue? Não posso crer de que todas as coisas que existem na natureza, de uma forma ordenada, de uma forma organizada,
de uma forma, com uma adaptação extremamente inexplicável, dizendo que existiu do nada. Mas hoje vamos aprender. Não podemos acreditar de que um edifício de 7 andares surgiu do nada sem um arquiteto. Também não posso acreditar que um carro 0 quilômetro surgiu do nada sem intervenção do engenheiro. Mas como é que vamos dizer que a natureza e tudo que existe surgiu do nada? Vamos aprender hoje o que a Bíblia fala acerca da criação. Hoje nós estamos a falar da criação. Nós não podemos falar do código de barra, do jeito que foi feito e do jeito que trabalha de uma forma inteligente, dizendo que surgiu do nada. Então não pode me dizer que a água do rio, esta imensa corrente de água que obedece às regras da natureza, surgiu do nada. Não pode me dizer que tudo que está ao nosso redor surgiu do nada. E da forma que está, não só simplesmente está, ela está organizada e obedece regras da natureza. Não surgiu do nada. Mas vamos acompanhar hoje o que a Bíblia, na realidade, fala acerca da criação. Para quem está a acompanhar, gostaria que abrissem a Bíblia. A primeira pergunta para nós hoje, a pergunta da introdução é: como a Terra era antes de ser criada? Mas como é que a Terra era antes de ser criada? As pessoas dizem que surgiu do nada. Mas existe uma causa. E esta causa é que nós vamos falar. Quem é o causador de todas as coisas que existem? Eles deve existir e deve ser superior à sua própria criatura. E deve estar acima e fora dela. Isto a Bíblia vai nos ensinar. Vamos abrir nas nossas Bíblias, Gênesis capítulo 1, versículos 2. Vamos ouvir os nossos irmãos a lerem o texto. Por favor, leiam. Gênesis capítulo 1, versículos 2. Ok. Gênesis 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. Nós acompanhamos antes mesmo do versículo 1. É resumo de toda a Bíblia. O versículo 1 de Gênesis capítulo 1, versículos 2, ou Gênesis 1, versículos 1, dá o princípio e é a base de toda a Bíblia. Diz o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas são as primeiras palavras que começam. No princípio. Está a dizer antes de tudo. Antes de nada. Não era nada. Como não tinha nada, e no princípio, Deus criou. O causador, a causa, criou todas as coisas. Nada que existe nos céus e na terra não foi criado por Deus. Acabamos de ouvir. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Acabamos de ver o texto, o versículo, dizendo que a terra era sem forma e vazio. Sem forma e vazio não era nada. Quando algo é sem forma e vazia, isso significa nada. Não tinha nada. Mas aí está a nos falar que o Espírito se movia sobre as águas. Mas de onde surgiu essas águas? A pergunta pode surgir. De onde surgiu essas águas? Se tudo não existia, não tinha nada. A terra era sem forma e vazia. E não tinha nada. E surgiu. O texto vem nos falar que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que existia? Nada. Não tinha terra. Todas as coisas que existem nos céus e na terra, no princípio. Mas como é que ele criou isso? Ele é a causa. E sendo a causa, ele
fez todas as coisas que existem. E nós vamos acompanhar, durante o nosso estudo da Bíblia, o que a própria Bíblia fala, como que Deus criou. Pergunta número 2, como foi formado o universo? Vamos ouvir como é que Deus criou este universo. Como é que Deus criou no princípio? Como é que ele fez? Quais são as coisas que aconteceram? Vamos abrir no versículo Hebreus capítulo 11, versículos 3. Vamos ouvir. Certo? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Fala da seguinte forma. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo Amém. que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém. Muito obrigado pela leitura. Pela fé, nós acreditamos que as coisas existem e foram criadas. Pela fé, nós acreditamos. Uma vez eu estava na sala de aula, lembro-me quando estava na faculdade de letra, estava a estudar, o meu professor na sala de aula fez a seguinte pergunta: será que Deus é o criador dos céus e da terra? Será que Deus existe? E alguém que está aqui nessa sala de aula pode provar a existência de Deus? Como pergunta, pode ser respondida como pergunta. Depois de tantas intervenções, levantei a minha mão para questionar também o professor. Professor, nós temos estudado as teorias de Shakespeare, de William Shakespeare, o pai da literatura, o pai da língua inglesa. Será que tem provas palpáveis, observáveis, que podem provar a existência deste homem, de que ele existiu mesmo na realidade? O professor dizia que nós não podemos provar, mas sim tem evidências. Nós temos evidências de testemunhas de pessoas que até agora testemunham de que ele existiu e de que esse escrito pertence a ele. Então também diz, eu também respondi ao professor, nós não temos, Deus é improvável, Deus não se prova, Deus é, e Deus é improvável, ele é algo que não se prova, ele não é matéria para ser provada no laboratório. Deus está acima da compreensão humana e ele criou o universo. E nós acreditamos pela fé. Assim também como nós somos obrigados, a universidade nos obriga a aceitar o conhecimento ou a teoria de argumentos feitos pelos cientistas e aceitá-los pela fé de que foi o fulano de tal que assim disse. Assim, como é que o professor vai questionar a minha fé se eu não questiono a fé que a ciência me ensina a acreditar de que esses escritos pertencem a ele? Eu creio. Então, o texto está a falar. O texto disse, pela fé, nós acreditamos de que o universo foi criado por Deus. É pela fé. Nós podemos também buscar os argumentos dos cientistas ou das pessoas que defendem a teoria da evolução. Eles vão dizer também vão falar pela fé, que o mundo surgiu há milhares de anos e foi desenvolvendo. Isso é pela fé. Eles também acreditam pela fé. Então, nós cremos pela fé. Como estudantes da Bíblia e como cristãos da religião cristianismo, acreditamos na criação de Deus pela fé, de que Deus criou todas as coisas no princípio. Vamos ouvir mais versículos 33 de Salmos, versículos 6 e pular para o versículo 9. Vamos ouvir o que a Bíblia fala para nós. Ler aqui Salmos 33, versos 6 e 9. Verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Amém. Amém. Muito bem, nós agradecemos a explicação. O Salmo está a mencionar a narração da criação de Gênesis capítulo 1. A narração de Gênesis capítulo 1, Moisés, que foi usado por Deus, ele narra, ele começa a dizer, a cada dia, o que Deus fez. Deus falou e todas as coisas aconteceram. A própria Bíblia, em São João capítulo 1, aí também fala
que a mesma palavra que criou todas as coisas, encarnou-se. Então estamos a dizer, a Bíblia está a dizer que no princípio Deus criou todas as coisas que existem pela sua própria palavra. Ele falou e as coisas vieram à existência. Ele é o único ser em todo o universo que tem o poder de criar algo do nada. O ser humano não tem essa capacidade de criar algo do nada, de fazer algo do nada. Nós somos criativos porque fomos criados por um Criador criativo. Fomos criados à sua semelhança e imagem para criar algo que já existe. Mas o único que tem a capacidade de criar algo inexistente para trazer à existência é o nosso Criador. É a causa de todas as coisas. É somente Deus. Podemos buscar a história de todos os cientistas. Vamos observar que eles descobriram. Eles fizeram descoberta de algo que já existiu e eles foram desenvolvendo. E com o passar do tempo, as coisas foram desenvolvendo. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de desenvolver, de descobrir algo que já existe e desenvolver. E tornar-o mais fácil para ser utilizado. Assim também, a Bíblia fala para nós que Deus é o Criador de todas as coisas. A narração de Gênesis capítulo 1, leia, aconselho que leia esse capítulo. Ele vai falar de todas as coisas como Deus criou, uma por uma. A cada dia, dia após dia, Ele criou. Diz a narração da Bíblia. E nós acabamos de ouvir também que o Salmo testemunha que foi pela palavra de Deus que todas as coisas vieram à existência. E também podes ler São João capítulo 1, versículos 1 a 14, que fala que testemunha a palavra, o verbo, era Deus, aquele que criou no princípio. Está a mencionar que criou no princípio. O próprio João mesmo, 1 de João capítulo 1, ele fala para nós, o que todos eles são testemunhas. Os salmos que ao falar, ao se expressar, ele está a testemunhar. Como também nós temos uma nuvem de testemunhas. Ao longo da história, nós temos nuvem de testemunhas. Que Deus é o Criador do universo. E Ele criou com as palavras. Ele falou e todas as coisas vieram à existência. Como foi a criação do ser humano? Como Deus criou o homem e a mulher? Será que nós somos fruto da imaginação? Será que somos o fruto de acordo à teoria que os outros defendem? Eu respeito também as pessoas que defendem esta teoria da evolução. Será que somos fruto da imaginação? Ou será que somos fruto da criação? É simplesmente fruto da criatividade humana. Será que nós surgimos do macaco? E se surgimos do macaco, de onde surgiu o macaco? E de onde veio o macaco? E se nós surgimos do animal, de onde veio outro animal? Na verdade, não sou animal. Vamos ouvir o que a Bíblia fala acerca da criação do ser humano. Como Deus criou o ser humano. Vamos abrir as nossas Bíblias, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ouvir o que a Bíblia fala para nós hoje. Abra sua Bíblia em casa. Vamos abrir aqui, Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Mais uma vez, a Bíblia fala para nós que nós não somos o fruto do acaso. Eu não sou um animal racional, como a ciência tem nos ensinado. Uma vez, o meu professor chegou de filosofia e dizia que o animal diferente e ser e puro. Nós, os seres humanos, somos animais diferentes dos outros animais por causa da razão, por causa da lógica, por causa do pensamento. Eu repliquei para o meu professor: professor, lamento dizer isso, mas eu discordo com esse pensamento. Eu sou livre, tenho um pensamento livre. E como sou livre em concordar e discordar de pensamentos alheios,
Eu discordo com o pensamento que diz que eu sou animal racional. Eu não sou animal racional. Eu sou a criação de Deus. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu fui feito à semelhança do meu Criador. Não fui feito como animal, para ser animal. Eu não sou animal. Eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa. Por isso, Deus criou-me com a capacidade de pensar. Porque o Senhor pensa. Ele me criou semelhança, a sua semelhança. Assim também. Eu sou livre em concordar e discordar contigo. E você também é livre em discordar e concordar com o que digo. Porque nós temos o livre arbítrio. E temos a vontade livre de escolher, aceitar ou discordar. Então, não podemos. Eu não sou animal. A Bíblia me diz, e a Bíblia fala para nós, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Deus criou os seres humanos. Mas, como Deus fez? De que matéria o Senhor criou o homem? Como é que Deus criou o ser humano? De que matéria? Vamos ouvir o que a própria Bíblia fala para nós. Como é que Deus criou o ser humano? Que matéria Deus utilizou para criar o ser humano, homem e mulher? Vamos ouvir. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ouvir o que a Bíblia fala para nós. A narração da criação do ser humano. Vamos ouvir. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Fala dessa forma. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém. Muito bem, louvado seja o nome de Deus. Em outras palavras, em outras versões, aí ele diz que Deus criou o ser humano, formou o ser humano do pó da terra. Do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. E formou com quê? Pó, que é a terra, mas o sopro de Deus, que é o fôlego, tornou-se alma vivente. Então, a alma vivente é a pessoa. Nós somos almas viventes. Nós somos os seres humanos que fomos criados do pó da terra. Qual é o pó da terra? Fomos criados do lodo da terra. Deus pegou a matéria de que ele já criou a terra e depois ele fez um boneco. Depois de ter feito o boneco, ele soprou nas narinas deste boneco e este boneco tornou-se alma vivente. Este ser tornou-se o ser humano, que somos nós. Nós somos descendentes. Nós somos os descendentes de Adão e Eva. Mas agora, vamos ouvir como é que Deus criou a mulher. A narração continua. Versículos 18 a 25. Vamos ouvir a continuação da mesma narração da criação do ser humano. Vamos deixar a mulher ler. Versículo 18 a 25, do mesmo capítulo. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós acabamos de ouvir a narração de como Deus criou o ser humano, como Deus criou o homem no princípio. Versículo 7 do capítulo 2. Agora, no versículo 18 a 25, narra-nos de como Deus criou a matéria mais bonita, o ser mais excelente para dar a Adão. De como ele criou a mulher. Nós acabamos de ouvir que ela foi criada para ser auxiliadora, para estar diante. Nós acabamos de ouvir, às vezes nós temos essa tradição, principalmente nós que estamos em África, de dizer que a mulher não tem valor. A mulher sim tem. Ela foi criada para ser auxiliadora. Foi a matéria principal, porque acabamos de ouvir, na narração da criação, viu-se que existia par para todos, mas quando observou-se ao homem, não existia outro par. Então, nós precisávamos de par, precisávamos de algo semelhante a nós. Deus criou homem e mulher, os fez semelhante, de acordo com a narração que nós acabamos de ouvir. Então, quem criou o homem e a mulher é Deus. Nós, como seres humanos, somos a obra coroadora de Deus. Como também Paulo, um dos filósofos renomado e reconhecido a nível mundial e de acordo com a história universal, Paulo foi um filósofo e teólogo também ao mesmo tempo. Ele fala no capítulo 17 de Atos, versículos 28, onde ele narra, ele fala de uma geração. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos a geração. Paulo, em outras palavras, está a dizer que Deus criou e desta geração surgiu as gerações que existem atualmente. Então não podemos dizer que nós somos fruto do acaso. Houve um princípio, nós temos uma história, e a nossa história começa aqui, onde Deus criou os céus e a terra, e Deus criou a humanidade, e não somente a humanidade, mas também a narração conta-nos de que Deus deu a capacidade ao ser humano, Deus deu a razão para raciocinar e dominar a natureza a quem Deus criou. Por isso que nós temos essa capacidade de criar, de descobrir coisas e fazer o que? Desenvolver. Por isso que nós admiramos quando um arquiteto faz um edifício tão enorme por baixo d'água, por cima d'água, e ficamos tão admirados quando vemos edifícios tão altos e olhamos para, admiramos não o edifício, mas o arquiteto que fez o edifício. Que tipo de inteligência ele tinha? É Deus que deu essa capacidade no princípio. Quando nós vemos um avião extraordinário a voar pelo ar, nós admiramos que com esse avião, com esse tamanho todo, mas está no ar e não consegue cair. Nós admiramos o engenheiro que fez o avião. Mas agora, nós não devemos admirar aquele que criou o ser humano, aquele que deu a sabedoria, a capacidade ao ser humano para criar. Nós admiramos mais a natureza do que o próprio Criador. Por isso nos perdemos. O Paulo, homem, considerado como filósofo, e também reconhecido no mundo da filosofia, também reconhecido no mundo da teologia, ele descreve no capítulo 1 de Romanos, onde ele fala da narração de que as pessoas, os seres humanos, rejeitam o conhecimento de Deus e rejeitam o conhecimento de Deus e eles tornam-se deuses de si mesmo. E se esquecem que eles são obras coroadoras de Deus. Então, nós acabamos de ouvir a narração, acabamos de acompanhar de como Deus criou o ser humano, de que nós não somos obra do acaso, nós não somos fruto do acaso, nós não somos animais racionais, mas somos a criação de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos criou com capacidade de raciocinar, de pensar. Por isso que nós
criamos coisas extraordinárias. Quando o ser humano tem essa capacidade, torna-se Deus e se esquece de quem o deu conhecimento. Vamos ouvir mais, dando continuidade às perguntas. Que presente o primeiro casal recebeu depois de Deus ter criado todas as coisas e depois de Deus ter criado o ser humano? O que ele deu como presente? Vamos ouvir Gênesis capítulo 2, versículos 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Muito bem. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gostaria que repetisse mais, por favor. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Louvado seja o nome de Deus. Depois de Deus ter criado o ser humano e todos os animais, ele criou o alimento. Ele deu o alimento da terra como presente para o ser humano alimentar-se. Nós precisamos de alimento vindo da terra. Tudo que nós alimentamos vem da terra. Nós dependemos da terra. Até os próprios animais que muitos alimentam, o alimento dele vem da terra. Se o alimento não vier da terra, o alimento não será saudável. Então, a Bíblia fala de que o presente que Deus deu para nós é a terra e todos os seus componentes. E os frutos que Deus criou nos deu como alimento. Então, nós acabamos de ouvir. Vamos ouvir mais versículos 15 do mesmo capítulo, Gênesis capítulo 2, versículos 15. Qual é o presente? Qual é outro presente que Deus deu para o ser humano? O mesmo capítulo, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém. Amém. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo e o versículo 16 me fala de como Deus me deu o conhecimento, a inteligência, e eu tenho dito assim, que Deus criou-nos com as três dimensões. A parte física é alimentada pelo alimento que ele mesmo criou vindo da terra. O alimento físico, a matéria física para alimentar a nossa parte física. E Deus criou-nos para dominar, para estudar, para descobrir, para alimentar as coisas que descobrem. Nós chamamos isso de ciência. Antes, a ciência e a religião andavam juntos. Separou-se. Com o tempo, nós vamos falar também acerca disso. Houve uma separação, uma barreira. Houve uma separação entre a ciência e a religião. Devido à má compreensão, devido ao mau uso, ao mau aproveitamento de alguns. E isso criou uma revolução. Criou vários movimentos, que esses movimentos decidiram separar a religião e a ciência. Então, não estamos a falar. Quando nós estudamos, quando nós lutamos a alimentar a nossa, estudar, descobrir coisas, estudar coisas, isso alimenta a nossa mente. Cuidar. Quem tem a capacidade de administrar alguma coisa, ninguém sem a capacidade pode administrar alguma coisa. Ele vai destruir. Se não for capacitado para administrar, para cuidar algo, ele vai destruir. Então, a capacidade de cuidar, de administrar, significa estudar, estudo, descobrir, cuidar da mente, alimentar a nossa mente através do conhecimento. Então, a parte mental é alimentada pelo estudo. E outra parte também, nós acabamos de ouvir, a parte espiritual, nós aprendemos na lição passada, é alimentada através da nossa comunhão pessoal com Deus, através do estudo da Bíblia e através da oração. E de pôr em prática aquilo que nós estamos a aprender. Isso alimenta a nossa parte espiritual. É desta forma. Então, Deus criou. E deu-nos, de todas as coisas, deu-nos o jardim do Éden e todos os seus componentes para administrar.
Por isso, hoje, tudo que existe, os animais, por isso que existe, em cada país existem parques. Por que os parques os governos fecham? Para fazer o quê? Para que o ser humano não destrua a natureza, não acabe com os animais, não acabe com as raças dos animais, não destruam todos os animais. Até existe uma palavra de que animais distintas, quer dizer que são os animais, são únicos das espécies. Então, para ser conservada, para se reproduzir, não se extinguir, precisa ser conservada. Por isso que os parques é proibido caçar. Por que é proibido caçar? Para que não se destrua a natureza que Deus criou. Assim também, os parques, não somente os parques, como existem lugares que os governos administram, protegem, para não ser destruído e não ser extinto. Faz parte daquilo que Deus criou. Deus nos criou e Deus deu-nos a natureza como um presente. Deus deu-nos tudo que existe ao nosso redor como um presente para nós administrá-los. Assim, nós somos administradores. Deus nos criou para sermos administradores. E sermos administradores, ao mesmo tempo, também descobrir. E ao descobrir, é para dar honra e glórias a Deus. Não é para a nossa própria honra e glória, não. Então, vamos ouvir mais sob que condições eles viveriam eternamente no Jardim do Éden. Deus criou o ser humano. E Deus criou todas as coisas, mas ele deu condição de viver. Quais são essas condições que Deus nos criou? Porque atualmente nós morremos. Será que Deus criou o ser humano para morrer ou para viver eternamente? Então vamos ouvir o que a Bíblia fala para nós. Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 17. Vamos ouvir. 2, 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Louvado seja o nome de Deus. Toda casa, eu cresci numa casa em que os meus pais, o meu pai principalmente, ele dizia: enquanto você estiver no teto da minha casa, eu mando, as leis são minhas. Você será obrigado a obedecer o que eu mando, não o que você quer. Você vai fazer o que você quer quando estiver fora do teto da minha casa. Enquanto estiver aqui, as leis são minhas. Você terá que obedecer. Então, qual é a casa? Qual é a casa entre os seres humanos que não existem regras éticas? Essas leis, estamos a falar de ética, estamos a falar da moral. Cada casa tem sempre as suas regras, cada casa tem a sua educação, tem a sua forma de educar. Cada pai tem a sua forma de educar os seus filhos. E ele educa para a obediência. E a obediência desses princípios desta casa é para o bem-estar de todos os habitantes desta casa. Não uma casa sem lei. Se essa casa não tiver lei, essa família será destruída. Assim também, quando Deus criou todas as coisas, ele disse ao seu filho: filho, como eu te amo, como eu amo você, como eu amo vocês, minhas criaturas, aqui tem um princípio do amor. Eu vos amo, mas vivam desta forma. Eu te criei com liberdade, com livre arbítrio. Faça, mas eu te aconselho, filho, obedeça o que eu mando. Se você me ama, por favor, obedeça o que eu ordeno. A minha casa, o que eu fiz, eu criei para que você obedecesse. Mas se você não obedecer, vai depender de ti. Em outras palavras, quando ele está a falar que no dia que tocar desse fruto da árvore, você também morrerá. Está a dizer em outras palavras, filho, o bom conselho que eu te dou é que obedeça as minhas ordens, obedeça as minhas palavras. Eu sou o teu criador, eu te dei a vida, mas também te dei a liberdade de escolher aceitar os meus conselhos ou desobedecer os meus conselhos. Mas vou te dar um conselho. Se você obedecer os meus conselhos, você vai viver eternamente. Mas se desobedecer os meus conselhos, serão consequências. E as consequências serão a morte eterna. Por isso, hoje, quando nós lemos, quando nós acompanhamos a história, mais adiante no capítulo 3, encontramos a tragédia. Mas Deus criou o ser humano para fazer o quê?
Muitos filósofos perguntam. Eu falo com muitos, mas muitas pessoas que se perguntam. Eu parei de acreditar em Deus, porque Deus para mim não existe. E se ele existe, é um mito. Para mim ele é um mito. E se ele existe, eu não quero saber dele, porque eu pedi algo e ele não me deu. Deus criou o ser humano para viver eternamente. E esse desejo está no coração do ser humano. O desejo de viver eternamente está no nosso coração. Por isso, quando nós estamos doentes, nós não queremos morrer. Nós não queremos deixar esse mundo. Quando estamos no hospital, nós não queremos morrer. Nós queremos continuar a viver. Mesmo tendo 90 anos, 100 anos, nós queremos viver. Deus nos criou para viver eternamente. Mas nós perdemos esse privilégio. Quando nós desobedecemos na pessoa dos nossos pais, Adão e Eva. Quando desobedeceram a palavra do nosso Criador, nós recebemos as consequências, porque nós somos a geração deles. Nós somos a geração deles. Nós somos descendentes deles. Por isso nós acarretamos as consequências dos nossos pais desobedeceram. Hoje, Deus enviou alguém para morrer em nosso lugar, para restaurar a criação perdida. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, também ele diz: filhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Jesus é a vida eterna agora. O primeiro Adão caiu. Deus enviou alguém para representar o segundo Adão. E esse segundo Adão, ele morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos tirar da culpa do pecado, da condenação do pecado e nos dar a esperança da vida eterna. Para um dia estarmos no lugar em que Deus criou e termos as mesmas condições do princípio, antes de nós cairmos, antes de nossos pais caírem, antes de nós termos essa natureza. Se esse é teu desejo, aceitar no Deus da criação e aceitar também no Deus da redenção, aquele que veio para restaurar a natureza, para restaurar a criação que foi perdida através do pecado, então aceite Jesus como teu Salvador pessoal e como teu Criador. Se esta é a tua vontade, então vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeste mais uma vez o privilégio de aprendermos acerca da criação. Nós sabemos que existem muitas teorias filosóficas, como a corrente filosófica que narra a história de como os filósofos acreditavam na existência do ser, sobre a origem do ser, e cada um falou de acordo com o pensamento dele. Como, por exemplo, nós aprendemos que o Tales de Mileto, considerado como o primeiro filósofo da humanidade, de acordo com a história narrada pelos homens, de que ele acreditava de que tudo que existe, a causa principal é a água. Como outros filósofos também seguiram na mesma corrente de que a procura da origem do ser, rejeitando assim a narração que o Senhor já tinha feito. O Senhor já orientou de que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Neste momento, nós acreditamos pela fé de que o Senhor é o nosso Criador e que tudo que está ao nosso redor, as águas que nós vimos, as correntes das águas doces, como as correntes do mar, a representação da sua criação. Tudo em harmonia. A água vai descendo. A água do rio vai descendo, obedecendo as regras. Não pode subir de onde veio, mas vai sempre obedecendo. Isto significa harmonia, ordem. E tudo que existe foi o Senhor que criou. Não só simplesmente existem, mas elas existem com coerência, com coesão e coerência, com ordem. E eles obedecem essa ordem da natureza. Muito obrigado, nosso Criador. Abra nossas mentes para compreendermos de que o Senhor, apesar dos espinhos que a natureza decaída representa, ainda existem flores. Apesar da dor, o Senhor morreu para resgatar-nos. O Senhor está disposto a nos dar a paz, como a tua palavra nos fala. Dou-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá.
mas não se turbe os vossos corações. O Senhor também nos fala: no mundo terei dor e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Senhor, nós vivemos e temos na nossa mente um mapa que está dividido em duas partes. A primeira parte é que nós temos o ideal. O ideal é aquilo que nós sonhamos, é aquilo que nós queremos, mas a realidade é o contrário. A realidade, às vezes, nos desaponta, nos traz dificuldades, cria desapontamento, porque o ideal é o contrário do real. O ideal, Deus criou-nos para vivermos eternamente, mas o real, nós estamos numa condição pecaminosa e morremos, perdemos parentes. Por quê? Por causa do pecado. Muito obrigado por teres enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e nos salvar do mal, e nos resgatar da condenação do pecado. Pedimos isso em nome de Jesus. Aceite-nos como suas criaturas. Aceite-nos, Pai, como pecadores teus, como filhos teus, e salve-nos, lave-nos no sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uau, linda oração, irmão Gabriel. Muito obrigado aí. Deus seja louvado. Amém. Olha, os estudos têm sido muito gratificantes para todos nós. Bênção. E para você que está acompanhando aqui, assistindo o vídeo, pegue sempre sua Bíblia, comprove os textos que estão sendo falados pelo irmão Gabriel também, que aí você vai acompanhando e vai vendo o que a palavra de Deus testifica dela mesma. Já pega uma caneta, um lápis, vai fazendo as anotações. Caso tiver dúvidas também, né? Isso. Se você tiver dúvidas a respeito do assunto que foi estudado hoje, coloque aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai estar ajudando a sanar essas dúvidas, tá bom? Com certeza, com certeza. E aqui é uma série de estudos bíblicos que nós estamos fazendo com o Gabriel, né, pela primeira vez. E são vários estudos e a gente vai estar trazendo para vocês todos eles aqui e vai interagindo. Quem chegar até o final, respondendo o formulário, vai receber um presente especial. Então, quando acabar aqui, né? Acabou aqui o vídeo do dia, né? Você vai lá no link e preenche o formulário, tá bom? Esse formulário é com as perguntas que foram feitas pelo Gabriel. Lá você vai selecionar a resposta correta. É bem simples, bem fácil, não tem erro. Exatamente. Pessoal, muito obrigado aí. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.